Olá, eu sou a Kate. No vídeo de hoje, atendendo a mais um pedido de vocês, nós vamos aprender como fazer essa caixinha aqui para 3 bombons, mas com a tampinha estilo tampa de caixa de sapato. Essa caixinha aqui ela tem a mesma medida que essa caixinha tradicional com tampa de encaixe que eu ensinei lá em 2018 aqui no canal. Então ela tem 13,5 por 4,5 por 4 de altura, só que com a diferença de que a tampinha é grudada aqui na base. Eu vou fazer o passo a passo mostrando como que eu transformei esta caixinha aqui nessa daqui. E se você já gostou da ideia do vídeo de hoje, aproveita, já deixa aqui para mim o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo. Então, para a gente fazer a nossa caixinha com a tampa estilo caixa de sapato, eu peguei essa caixinha aqui, que é a caixinha para 3 bombons que eu ensinei, foi uma das primeiras caixinhas que eu fiz aqui do canal, que é a caixinha com base, tampa, né, e visor. E essa caixinha com estilo tampa de caixa de sapato é aquela que fica presa aqui. A gente vai ter essas 3 abinhas aqui e essa parte aqui, ela não tem, ela é uma continuidade da base para a tampa, tá? Então o estilo de fazer é um pouco diferente. Eu vou deixar essa caixinha aqui pra gente ter como referência, porque eu vou utilizar a medida da base pra gente começar a fazer o projetinho aqui. Eu tenho aqui uma folha de papel cartão, essa aqui é de gramatura 200. Você pode utilizar papel cartão de gramatura 240, que é essa aqui um pouco mais firme, ou então papel craft nessas gramaturas, tá bom? A base dessa caixinha aqui, ela tem 13,5 por 4,5 por 4 de altura. Então, eu vou pegar aqui e eu vou desenhar um retângulo de 13,5 tá, por 4,5 de altura. Então eu passei a caneta aqui, que é para vocês visualizarem melhor, mas vocês deixem a lápis, tá? De preferência usar lapiseira para não ter problema aí na hora da medição. Então aqui eu tenho o retângulo de 13,5 por 4,5 e eu vou puxar nesses 4 lados aqui uma aba de 4 centímetros, tá? Então eu vou alinhar aqui os 4 centímetros e vou fazer uma marquinha aqui no zero, tá? Vou fazer 2 pontos para cá. Vou traçar uma reta aqui, né? Eu alinho nos pontos. Né? Vou repetir o mesmo processo aqui para esses lados menores. Então aqui eu estou, né, com a minha base de 13,5 por 4,5 e minhas laterais aqui de 4 centímetros, né? Desenhei todos os lados. Se a gente fosse fazer essa caixinha aqui, a gente já ia recortar, fazer as dobras e já conseguiria montar. Como a gente quer fazer a tampa junta, né, grudadinha aqui, então a gente vai vir aqui em cima e vai desenhar. Tá? Então, nesse caso, uma coisa que eu sei é que essa tampa aqui, ela tem que ser um pouquinho mais larga, tá? Do que a base, para poder encaixar, tá bom? Então, esse retângulo aqui do meio que ele tem que ser um pouquinho maior. Não é a lateral e não é o papel inteiro, tá? Muita gente que vê os primeiros vídeos se confunde com isso. Não é o papel da tampa que tem que ser maior. É essa partezinha aqui, né, final aqui, que seria o tamanho final da caixa. Aqui eu sei que tem 4,5, tá? Essa medida aqui. Geralmente eu coloco cerca de 2 milímetros. Aqui a gente vai precisar da folguinha só na parte da frente, tá? 2 milímetros geralmente eu coloco, mas você pode colocar um pouco mais, que 2 milímetros é a continha para poder ela ficar justa.
Tem gente que coloca meio centímetro, 3 milímetros, então vai do que você se ajustar melhor. Então aqui eu vou colocar 4,5 mais 2 milímetros, 4,7. Então eu vou marcar aqui 4,7 e eu vou marcar aqui 2 pontos. Aqui nessas laterais eu também vou precisar de um espacinho, né, para poder encaixar tanto ela na parte comprida quanto na parte menorzinha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa linha aqui, tá? E a partir dessa linha eu vou marcar, eu vou colocar 2 milímetros aqui e 2 aqui. A gente vai ver que vai ficar um pouquinho mais largo do que essa daqui, tá? Mas é para facilitar o aprendizado e depois você vai modificando essas medidas. Então aqui eu passei a caneta. Se a gente olhar bem, essa reta aqui, né, que é o comprimento da base, você vê que ela é um pouquinho maior para cá nessa parte da tampa e um pouquinho maior para cá, ó. É pouquinha coisa, tá vendo? Esse puxadinho que a gente fez aqui é para poder fazer o encaixe, tá certo? E aqui, desses lados aqui, esse daqui, esse e esse, nós vamos puxar a altura da tampa, que é essa altura aqui, ó, tá? A minha tem 2 centímetros e eu vou manter. Então, vou fazer 2 pontinhos de 2 centímetros aqui, aqui e aqui, traçar a reta, tá certo? Aí a gente já vai ter aí a estrutura final da nossa caixa. Então, aqui eu já tenho base, que é a mesma coisa dessa daqui. E aqui eu já tenho a tampa grudada. Então, como eu comentei com você no começo, como a tampa é grudada, ela não vai precisar de uma das abinhas. Então, a gente fez o desenho dela já grudado aqui, né? Tá vendo que tem 3 abinhas para tampa e a gente colocou aqui 2 milímetros em todos os lados para dar a folguinha do encaixe. Então, se você não quiser fazer visor na tampa, você já pode recortar aqui, tá? E a gente já vai para montar. Como eu quero fazer o visorzinho aqui, então eu vou vir nesse espacinho aqui que é da tampa, vou fazer uma moldura de 1,5 centímetro para colocar o visor, tá? No caso eu falei 1,5, mas essa caixinha aqui ela fica melhor com 1. Então eu vou medir a partir do risco aqui da tampa, né, 1 centímetro e fazer um retângulo. Então esse retângulo menor que se formou aqui no meio é onde eu vou recortar para poder colocar o visor. Então antes a gente colar o acetato ou plástico cristal aqui no visor, a gente vai recortar a caixa daqui. Então eu vou utilizar para fazer isso, né, com a ajuda de um estilete. Então eu vou retirar essa parte total aqui. E agora a gente retira o excesso. Eu vou vir aqui, eu vou alinhar a régua com o estilete, eu vou retirar com bastante cuidado essa parte de dentro aqui. Agora, uma outra coisa que a gente vai fazer é separar essa abinha que é da tampa da abinha que é da base. Então, eu vou vir aqui e eu vou cortar a partir dessa linha aqui. Vou passar o estilete, eu vou separar essa parte, tá? Mesma coisa desse lado aqui. E para deixar mais charmosinho, a gente pode tirar essa abinha dessa forma aqui, ó. Então aqui eu já peguei o meu pedacinho de acetato, né, já cortei aqui
do tamanho que encaixa aqui na moldura. E eu costumo utilizar fita dupla face para colar o visor aqui no papel cartão. Tá? Essa fita dupla face aqui, gente, é fita dupla face papel. Ela é transparente, tá? Eu costumo falar que ela não é 100% transparente, assim, mas ela não é branca, né? Que tem a branca e a transparente. Ela dá um acabamento melhor. Então, como essa moldurinha aqui, ela tem 1 centímetro, e essa fita dupla face, ela é mais grossa do que isso, tá? Mais larga, na verdade. Então, eu costumo utilizar metade da fita. Aí eu passo aqui, a olho mesmo, tá? Quando a gente faz uma moldura de 1 centímetro, a gente tem uma atenção redobrada ali, para não passar, né? Ficar com sobra ali na parte de dentro. Então eu retiro o excesso aqui, passando o estilete rente ao acetato. Venho do outro lado e colo a fita dupla face. Para acetato é assim que a gente faz. Quando eu utilizo plástico cristal ou celofane, a gente já dá preferência para colar a fita dupla face aqui na moldura, tá? Porque como elas, tanto um quanto o outro, eles são mais moles, fica melhor, mas aí vai da habilidade que você for adquirindo. Eu sempre dou uma conferida para ver se realmente, né, a fita dupla face ela não ultrapassou esse espaço aqui. Uma ferramenta baratinha que é nossa companheira quando a gente vai fazer essas caixinhas é uma tampa de caneta. Eu utilizo a Bic porque ela é arredondada, né, assim. Então eu passo por cima aqui da fita dupla face para aderir bem. É que a gente vai tirar a capinha e colar ali com bastante cuidado na moldura. Feito isso, essa parte aqui do visor, ela pode ficar para depois da vincagem aqui das linhas, tá? Essa não interfere muito, mas agora a gente vai fazer vinco em todas as linhas aqui, tá? Então eu vou começar com as linhas da base, vou passar o estilete de levinho, mas se você preferir, você pode passar a ponta da tesoura, tá? Tem que ser bem de levinho mesmo para não correr o risco de cortar o papel cartão. Uma vez a gente vincou todas as linhas, nós vamos dobrar. Se você sentir dificuldade em vincar aqui, dobrar, né, assim, dobra para fora primeiro, que tá na direção do vinco, tá? E depois você volta com ela para dentro. Agora feito isso, gente, nós vamos cortar as pontinhas, tá? Quando eu falo de cortar as pontinhas, é a gente separar esse quadrado aqui, tá, da base, a gente vai cortar de um lado e do outro vai ficar preso. Eu costumo fazer dessa forma aqui, né? Eu vou andando com o papel e cortando o lado seguinte. Aí, nesse caso aqui, eu vou dar preferência para cortar assim. Nessa parte aqui, se eu cortar ela aqui, eu vou ter dificuldade na hora de colar, tá? Mas geralmente eu corto assim, intercalado, ó. Então, na hora eu fui, cortei uma pontinha aqui e eu percebi isso daqui, tá? Então fica como dica também. E eu vou fazer o corte para tampinha também, no caso só nesses 2 quadradinhos aqui, tá? Aí eu venho aqui e tiro a pontinha para ficar mais fácil na hora da colagem. Então agora, né, eu vou pegar aqui cola branca extra forte. Vou pegar aqui esses prendedorzinhos, mas pode ser clipes também. Eu vou passar cola nessa pontinha aqui. Tomo cuidado para não exagerar, para não ficar, não umedecer demais o papel, tá? Eu vou colar aqui bem alinhadinho.
Aqui ficou uma rebarbinha, geralmente eu tiro. E aqui a nossa caixinha, tampando bonitinha. Abre, fecha aqui. É o que eu comentei, que eu coloquei 2 milímetros de cada lado aqui. E na frente, né, ficou um pouquinho mais larga. Eu gosto que a tampinha ela fique mais justa, tá? A única coisa que eu observo nesse tipo de caixa aqui, dá uma apertadinha aqui quando fechar, tá vendo? Então eu vou colocar aqui as 3 forminhas de origami, tá? Que representam os docinhos. Aí no caso da tampa também, né, para ela poder ficar quietinha, sem correr o risco de ficar abrindo, a gente pode colocar um lacinho, né? Então agora, né, você tem aí a possibilidade de fazer 2 modelos de caixinha aí para 3 bombons. Eu espero que você tenha gostado de fazer mais esse projetinho comigo. Se você gostou, lembra de deixar para mim o seu joinha, seu comentário, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pela companhia de todos vocês em mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.